Olá pessoal, vamos ver hoje como a gente consegue fazer operações com matrizes de uma maneira muito prática no Python utilizando map e reduce. Map é uma função built-in. O que é uma função built-in? Ela é uma função que vem no interpretador core do Python já embarcada, você não precisa importar biblioteca alguma para utilizar. E o Reduce, ele já foi built-in na nova versão do Python, a versão 3. Ele não é mais, você tem que importar a biblioteca FunTools. A gente vai ver isso aqui. Mas são funções muito úteis na manipulação de matrizes, né? E sabendo utilizar, isso dá um ganho absurdo em código mais enxuto, em performance do código, enfim. Então vamos começar pela função map, né? O que é a função map? Map ele aplica a função, uma função que você defina a todos os valores de uma matriz. Então, como exemplo, vamos criar aqui uma matriz 5, 42, 43, 56, 987, 1025, 4, 57, enfim, botei números aleatórios e sem uma ordenação entre eles, tá? Vamos ver aqui, vamos definir uma função que é função f1, que eu vou chamar, tá? Ela recebe o parâmetro x, tá bom? E o que ela faz com o parâmetro x? Ela retorna x mais 1 vezes 5. Tá? Então ela vai pegar o elemento que for passado para ela vai somar o número 1 e vai multiplicar por 5. Tá bom? Então, e vamos imprimir aqui a matriz A. E aqui vamos imprimir o resultado de map. Aí o primeiro parâmetro é a função, sem passar parâmetro. O parâmetro da função quem vai passar é a própria função map, ela se encarrega de fazer essa passagem. E a matriz A, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Faça a função f1 para cada elemento da matriz A. Esse retorno aqui ele vai retornar um objeto map, tá? Ele não vai retornar algo legível para a gente. Mas vamos executar para a gente ver como isso se comporta. Veja a minha matriz criada e o objeto map. Tá? Agora, se quisermos transformar isso numa matriz de volta, vamos colocar isso em volta da função list. Então, ele retorna uma lista de volta. Quando eu executar, veja que eu apliquei o resultado, eu apliquei a função em cada elemento da matriz. Então, se a gente pegar o primeiro caso, 5 mais 1, 6 vezes 5, 30, bateu. E se a gente fizer isso para cada elemento, isso vai acontecer, você vai ver que eu apliquei uma função em cada elemento da matriz. Nesse caso, a gente fez uma função simples, que ela simplesmente soma um número e multiplica por outro, mas poderia ser uma função mais complexa e ser aplicada a todos os elementos da matriz de uma maneira bem simples e nativa no Python, tá? Agora, vamos complicar um pouquinho, tá? Imagina, aqui eu defini a função f1. Imagina que eu quero fazer uma função anônima, tá? Uma função que eu vou definir aqui mesmo, um lambda, como a gente tem um outro vídeo que você pode consultar, que são funções anônimas. O Python também permite. Então, vamos fazer aqui lambda x, que vai retornar x mais 1 vezes 5. Estou fazendo a mesma coisa sem declarar a função. Para vocês verem que a função não vai ser nem acionada, eu vou comentar a função, tá? E olha o que acontece. Exatamente o mesmo resultado. Então, eu ainda posso utilizar o map para aplicar uma função anônima, uma função que eu não preciso defini-la aqui, eu posso defini-la diretamente aqui no código.
e aplicar a cada elemento da lista da matriz, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da função reduce, que é uma função muito útil também. A função reduce, ela está na biblioteca functools. Então a gente obrigatoriamente tem que fazer um import functools, tá? E o que o reduce faz? Ele aplica a função a todos os elementos da matriz e retorna um valor final, né? Então, assim como o map ele aplica a cada elemento da matriz e ele retorna o resultado da função a cada elemento, a reduce dentro da functools ela aplica a todos os elementos da matriz e lhe dá um único resultado. Vamos fazer um exemplo aqui. Print. Vamos botar aqui reduce. Tá? Vou ter que botar functools.reduce. A ordem de parâmetro é a mesma da map. Primeiro a função, depois a matriz que você quer trabalhar. Inicialmente vamos colocar a função, vamos criar uma função lambda, e aqui a função lambda, ou qualquer função que você colocar, ela tem que ter dois parâmetros, porque como ela vai aplicando a cada elemento da matriz, ela aplica o primeiro elemento, pega o resultado disso, coloca como um parâmetro, e no segundo elemento ele coloca o novo elemento da matriz, e assim por diante ela vai fazendo um a um. Isso vai ficar muito evidente aqui pra gente, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print, tá? X concatenado com Y. X, vamos botar aqui X dois pontos, só para a gente ver. Y dois pontos, para a gente ver. Mais str y, só para não correr o risco de ser um número e a gente tomar um erro, né? Então, temos aqui o print sendo feito, o reduce e aqui. Então, no reduce, eu ainda tenho que passar mais um parâmetro, que é a lista. Tá? Então, veja, na função reduce eu passo a função que eu quero aplicar e a lista que eu quero fazer. Vamos rodar esse código aqui e ver como ele se comporta. Primeiro, ele pega o primeiro elemento, 5, e o y é 43. Tá? Depois ele pega o segundo elemento, o terceiro elemento, desculpa, o quarto elemento, o quinto elemento, o sexto elemento e o sétimo elemento. Ou seja, aqui vai ser no known, porque ele não faz nenhuma operação com isso aqui. Se a gente fizesse aqui uma operação, vamos dizer assim, que eu colocasse que é x mais y, o x sempre vai ser o resultado do x mais y, tá? Anterior, e aqui ele vai fazer na função a soma com o y posterior. Agora vamos colocar isso aqui numa função bem definida, fora do lambda, só para a gente poder ver esse print de uma maneira mais didática. Tá? Eu vou colocar aqui o print x e print y, tá? Que a gente fez ali, e o return vai ser x mais y. Tá? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. Ele vai fazer, na verdade isso aqui é uma soma, né? Mas assim, mais importante do que o que ele vai fazer, que é a soma dos elementos da matriz, é como ele se comporta. Então veja, ele me resultou em 2177. E o que significa 2177? Primeiro elemento da matriz somado com o segundo, veja que a soma dele é a entrada para a próxima chamada da função, mais o terceiro elemento. 48 mais 56 dá 104, que é a chamada da próxima vez que ele executa, mais 987, que é o próximo elemento da matriz. Né? A soma de 104 com 987 dá 1091, é a chamada da próxima vez a função, ele chama com esse número.
e coloco o y. Como no final ele vai fazendo x mais y, veja que a soma disso aqui é a entrada da próxima chamada da função. No final, dá 2177. É claro que para fazer a soma dos elementos da matriz, a gente poderia simplesmente utilizar o sum com a matriz. Vamos ver quanto que isso dá. E vamos ver se é o mesmo resultado. Veja que é o mesmo resultado. Então, o sum já faria isso. O que eu quero demonstrar para vocês aqui é que a gente pode utilizar uma função para passar ela em todos os elementos da matriz, e aí pode ter várias utilidades. Vou fazer uma aqui com vocês. Lambda x, y, eu quero que retorne x se x for maior que y. Se não, retorna y. Se não, retorna y. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar o maior número dessa matriz. Tá? Vou remover esse sum só para a gente não confundir. Vou executar esse código. Olha o que ele me disse, que o maior número existente nessa matriz é o 1025. E de fato é. Podemos aqui, nesse caso, é uma matriz pequena, a gente consegue ver a olho nu. Ele respeitou, eu consegui fazer uma condição, um if, dentro de uma função anônima, e eu utilizei o reduce, sem precisar criar uma função para isso, varrer cada elemento da matriz. Eu posso fazer a reduce com um código muito simples, que me dá um resultado tão simples quanto, e de uma maneira muito rápida, performática, dentro do Python. Tá? Sabendo utilizar bem as funções map e reduce, a gente consegue muita produtividade com Python e um código cada vez mais limpo. Veja que se eu utilizar o lambda, sem utilizar a função, olha quantas linhas de código eu escrevi. 4 linhas de código, eu fiz 2 coisas distintas, apliquei 2 funções de maneiras distintas numa matriz. Por que 4 linhas? Uma eu estou importando a biblioteca, a outra eu estou definindo a matriz. As outras 2 já são impressão do resultado na tela. Com pouquíssimas linhas de código, a gente consegue fazer algo extremamente importante, bacana e performático no Python. Tá? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários. A gente vai trocando ideia aí, tirando suas dúvidas. E se tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida que queira um vídeo, a gente pode avaliar, coloca no comentário que a gente dá um retorno e avalia a construção de um vídeo. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.